Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então repercutir o que disse o técnico Thiago Nunes na sua entrevista coletiva lá na Ilha do Retiro, depois da derrota do Grêmio para a equipe do Sport. Tudo que eu for falar agora é o técnico Thiago Nunes que falou com os repórteres para tentar explicar para você o que está acontecendo no Grêmio. A primeira pergunta do repórter Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha foi: Thiago, os teus 8 primeiros jogos foram de 8 vitórias consecutivas, mas os teus últimos 7 jogos como técnico do Grêmio, embora, em alguns momentos a comissão técnica é que estava comandando, ele estava afastado, tu tem só uma vitória. O que tu tem para dizer sobre isso? E aí o Thiago se defendeu dizendo o seguinte: olha, os números, as estatísticas, a gente tem que ter muito cuidado com elas, porque elas podem distorcer e levar para o lado que a pessoa quiser. Tu pode ser otimista, pode ser pessimista, tu pode conduzir para qualquer situação. Tanto que ele lembra, bom, a gente tem que colocar aqui, não teve vitória nas últimas partidas, mas teve um empate do Clássico Grenal que deu a condição do Grêmio ganhar o Gauchão, teve empate da Copa do Brasil que também classificou lá em Brasília o clube para a próxima fase. Então são resultados que são positivos. E é verdade tudo que o Thiago está falando, mas é óbvio que o repórter está também perguntando, dizendo, no Campeonato Brasileiro, que é o que importa, são 3 derrotas consecutivas e isso, claro, que gera muita instabilidade. Mas em algum momento, e eu sei que foi muito difícil, porque essa foi uma entrevista em que o Thiago realmente estava bastante incomodado, eu já vou tratar mais sobre esse assunto, ele admitiu, sabe que o time não atravessa um bom momento, mas explicou algumas questões, como por exemplo, repetiu a escalação, mesmo que não tenha ido tão bem contra o Atlético Paranaense, porque acha que ele precisa dar um padrão de jogo para a equipe, eles precisam mentalizar o que fazer, saber exatamente o que fazer em campo e tá tentando criar uma repetição, uma base de time, e aí vai fazendo pequenas modificações, mudanças, como jovens, tipo Bob Sim, que ele elogiou, disse, Bob Sim entrou bem dessa vez, talvez o único elogiado nesta noite, e o próprio Douglas Costa, que vai aos poucos entrando no time gremista. Acha que agora o que ele tem que fazer é criar uma estabilidade, mesmo com a derrota, mesmo com um momento ruim, diz, eu tenho que criar internamente uma estabilidade para que o time se reencontre, pare de oscilar, e ele acha que em alguns momentos até o time consegue jogar bem durante a partida, mas não todo o jogo. E aí, acalma os caras, dá estabilidade, não critica ninguém, não prejudica ninguém e apenas faz o time jogar. Beleza, só as explicações do Thiago Nunes, que às vezes até é muito parecido com a do Renato, eu juro que foi um ato falho, mas a gente pode colocar isso aqui. Aí, ele, em outro momento, no final da coletiva, até foi questionado sobre o que precisa melhorar, e ele citou coisas como, teve muitos chutes, 14 finalizações, mas todas de fora da área ou da intermediária, não foram condições boas de gol, e que precisa ter mais a entrada na área. Outra, quando o lateral vai à linha de fundo, tem que fazer um cruzamento, mas aí mais gente tem que entrar nessa área para o Diego Souza não ficar lá brigando sozinho. Então essas coisas ele tá vendo que precisam ser ajustadas no time do Grêmio, isso vai acontecer. Mas, a partir de agora nós chegamos no momento crítico da situação, que é o seguinte: mesmo tendo um time com 29 anos e 6 meses de média de idade, quase 30 anos, vamos arredondar para 30 anos, o repórter Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, perguntou para ele, olha, Thiago, por que tu não dá mais chance para os jovens? E aí o Thiago respondeu de uma maneira bem seca, grossa, curta, dizendo que o repórter estava sendo oportunista e tendencioso com essa pergunta, porque ele justifica que dá a chance para os jovens. Citou o Breno, que era titular, só saiu agora porque positivou, citou o Juan, que também estava de titular, mas aí voltou Jeromel e Kahneman, lembrou que jogadores Matheus Henrique, Ferreira, Luiz Fernando, Jonathan Robert, são todos jovens e que estão jogando, e depois lembrou que vários outros, como Guilherme Azevedo, Vitor Bobsin, vários caras que são jovens garotos, também estão recebendo oportunidades. Então ele não acredita que ele não usa as categorias de base ou não usa os jogadores. Basicamente o repórter estava fazendo a pergunta, principalmente pelo Luiz Fernando, que é jovem, mas é do Botafogo, já é mais experiente, não é velho, tem seus 24 anos, mas não é um garoto da base, pelo Chapecó, porque foi citado na pergunta do Matheus Dávila, nessa que o técnico, o Thiago Nunes chamou ele de oportunista e tendencioso, enfim, e essa era a pergunta, por que não utiliza esses jogadores jovens, por que não dá mais chance? Uma outra questão falada pelo Thiago foi o seguinte: os jogadores que desceram para jogar na transição, que faz parte do profissional, e ele lembra disso, a transição, que é o time B do Grêmio, não é necessariamente uma base, é um profissional, porque mesmo jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, os caras que estão lá têm contrato profissional, eles são muitos jovens, que são talentos,
caras que explodem nos clubes e todo mundo imagina que seriam fantásticos, eles acabam desaparecendo com o tempo porque eles ficam muito estacionados no time principal, ficam treinando, convivendo, viajando e tal, e não jogam. Então, como esses caras não jogariam, e talvez aí seria o erro, Guilherme Guedes, Fernando Henrique, o próprio Pedro Lucas, que todo mundo imaginava, o Grêmio precisa de um armador, daqui um pouco pode ser ele, eles precisam jogar para ganhar ritmo de jogo, ritmo de competição e não estacionar, ficar lá quase que numa zona de conforto no time principal. Segundo o Thiago Nunes, este é o objetivo, porque caras que são jovens promessas e acabam se, entre aspas, acomodando no principal dão errado. E ele garante que o segredo para o Grêmio dar certo é ter uma mescla. O Renato falava muito isso, mais um ponto parecido entre os dois. Uma mescla entre jovens e experientes. Essa mescla é que vai fazer o Grêmio vencer a partir de agora. Só que a gente chega no Paulo Vitor, que é óbvio que toda a torcida deve estar muito curiosa para saber como é que foi a defesa. Eu quero inclusive rodar aqui o que disse o Thiago. Foi uma pergunta do repórter César Fabres, que estava no meio da pergunta falando sobre o Paulo Vitor. Ele até contestou, vou botar a foto aqui, o César Fabres é o goleiro no futebol da imprensa e já fez até matéria quando ele era repórter do SBT, hoje ele está na Rádio Grenal, falando sobre isso, falando sobre a vida dos goleiros, porque ele é goleiro de fato. Mas enfim, o Thiago perguntou para ele e na resposta defendeu o Paulo Vitor, que segundo o técnico gremista não falhou no gol contra o Sport. Para os torcedores, ele falhou no gol de falta. E para você, César, ele falhou ou não? Falhou. Para mim, falhou. E agora, então você acha que o desvio no Diego não atrapalhou a defesa dele, então? Não, porque foi em cima dele. Se ele ficasse você parado... Você já foi goleiro, não? Você já foi goleiro? Sou goleiro. Sou goleiro. Bom, mas igual... em cima disso, você vai continuar dando oportunidades para ele entre os titulares ou vai chegar a hora do Adriel ou até mesmo o Chapecó? Porque o Breno foi convocado para as Olimpíadas, então vai ficar um mês fora. Nós temos que ter muito cuidado, César, porque nós temos jogadores, sim, jovens, que merecem atenção, merecem respeito, que estão no processo de desenvolvimento. Agora, uma questão que eu sou extremamente contrário é o tal do cancelamento, já que você falasse em redes sociais, o cancelamento das pessoas, coisa que acontece com muita frequência hoje, sabe? O Paulo Vitor é um goleiro experiente, que já tem uma rodagem de Flamengo, de grandes clubes, foi contratado num momento importante do Grêmio, teve boas atuações, oscilou, tem momentos que não foi bem mesmo, mas merece respeito, sabe? Respeito principalmente. E eu sou totalmente contrário a isso, né? Esses movimentos coletivos que visam especificar algum jogador como culpado. Porque a gente vive uma rotina no futebol, infelizmente, que ela é de que normalmente quem tá fora é a solução para quem tá dentro, sabe? Normalmente é isso, que assim, é sempre assim que funciona. E com o passar do tempo, e um cara calejado como eu sou, já com mais de 20 anos de futebol, já estamos acostumados com isso. Agora, eu discordo plenamente de você, porque o desvio no Diego Souza tira totalmente a referência do Paulo em relação à bola, uma bola muito próxima da área. Ele pode ter falhado em outros lances, mas nesse lance ele não falhou. Bom, tá aí a palavra do técnico Thiago Nunes na sua entrevista coletiva depois do jogo do Grêmio contra a equipe do Sport. É óbvio, ele deu sua versão, deu seu pensamento, agora cada um faz a sua análise, beleza? O que tu acha? Comenta aqui embaixo. Aliás, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.